Você já escolheu a sua carreira? Já escolheu a sua faculdade? Já definiu quais são os seus estudos no futuro? Hoje nós vamos falar sobre teste vocacional. Nós vamos fazer um pequeno teste, é um teste bem interessante, onde no final você tem uma ideia bem clara que pode te ajudar a definir. Se ainda você não definiu a sua carreira, esse teste pode te ajudar e pode mostrar inclusive as suas aptidões, seus dons, seus talentos, a sua tendência para seguir uma carreira ou outra. O que nós vamos fazer nesse teste? Aqui você vê um gráfico. Você tem que pegar uma folha em branco e desenhar uma tabela como essa que aparece aí na tela. Você dá pausa no vídeo e faça esse desenho. Como você pode observar, neste desenho você tem 5 colunas. Cada coluna é chamada de G. Então, G1, G2, G3, G4 e G5. São grupos de profissões. O que você vai fazer? Você vai desenhar essa tabela em uma folha, exatamente como está aí. Pode observar que no G1 você tem uma série de opções. Em cima você tem 12 opções e embaixo você tem 12 opções. Todas elas com A e B, A e B, A e B. Isso equivale a cada um dos Gs. Cada G, G1, G2, G3, G4, G5, cada G você vai responder algumas perguntas. Quando eu fizer a pergunta, você vai simplesmente marcar com X a letra com a qual você mais se identificar. Por exemplo, se eu dissesse A, branco, B, azul, se você gostar mais do azul, você marca B. Se eu gosto do branco, você marca a letra A. Então, eu vou fazer 2 perguntas e você vai marcar, vou fazer uma pergunta para cada G, com 2 opções, e você vai marcar qual das 2 você gosta. Se é A, você marca A, se é B, você marca B. Isso vai ser feito para cada um dos grupos que estão aí. Cada G eu vou fazer perguntas diferentes. Algumas perguntas podem parecer absurdas, mas não tem problema, o teste é feito dessa forma. No final você vai entender que o motivo pelos quais são feitas essas perguntas. Então, mesmo que pareçam perguntas absurdas, você marca aquela que você gostar mais, aquela que você se identificar mais. De acordo? Muito bem. Então, vamos fazer então a primeira pergunta. Vamos começar com o G1. Eu faço a seguinte pergunta. Estou na parte de cima então do G1. Vamos começar com o G1, parte de cima, e eu te pergunto: o que você prefere? Ler sobre eletricidade? Ou B, ler sobre física nuclear? Próxima pergunta: o que você prefere? Observar planetas no telescópio? Ou B, observar células no microscópio? Próxima pergunta: o que você prefere? Ler sobre a fabricação de tintas? Ou B, ler sobre métodos de calcular? Próxima pergunta: o que você prefere? Obter uma bolsa de estudos para estudar química? Ou B, obter uma bolsa de estudos para estudar educação? Próxima pergunta: o que você prefere? Fazer um projeto de uma nova estrada? Ou B, traduzir um romance? Última pergunta, da parte de cima do G1: o que você prefere? Fazer experiências em um laboratório de física? Ou B, fazer modelagem e desenho? Agora vamos para a segunda parte do G1, a parte de baixo. O que você prefere? A, ler sobre mecânica? Ou B, ler sobre física quântica? Próxima pergunta: o que você prefere? Estudar os ossos e músculos do corpo humano? Ou B, conhecer o mecanismo das máquinas em geral? Próxima pergunta: o que você prefere? Resolver quebra-cabeças de matemáticas? Ou B, resolver quebra-cabeças com objetos? Próxima pergunta: o que você prefere? Visitar um orfanato? Ou B, visitar um museu de ciências? Próxima pergunta: o que você prefere? Ler obras de escritores famosos?
Ou B, conhecer trabalhos de físicos famosos. Última pergunta do G1. O que você prefere? Visitar uma galeria de artes? Ou B, conhecer um novo aparelho de laboratório? Bom, vamos agora para o grupo 2, o G2. Primeira pergunta, o que você prefere? Conhecer as leis da genética? Ou B, conhecer o funcionamento de um motor? Próxima pergunta, o que você prefere? Visitar um laboratório de microbiologia? Ou B, ir a uma exposição de produtos farmacêuticos? Próxima pergunta, o que você prefere? Estudar a respiração dos peixes? Ou B, aprender a trabalhar com máquinas de calcular? Próxima pergunta, o que você prefere? Analisar as propriedades terapêuticas das frutas? Ou B, fazer um estudo sobre o desemprego? Próxima pergunta, o que você prefere? Ler sobre a reprodução das aves? Ou B, ler sobre literatura? Próxima pergunta, o que você prefere? Fazer experiências com plantas? Ou B, fazer decorações e paisagismos? Segunda parte do G2. O que você prefere? Estudar a composição da atmosfera? Ou B, estudar o DNA? Próxima pergunta, o que você prefere? Ir a um laboratório de análises clínicas? Ou B, assistir a uma palestra sobre imunologia? Próxima pergunta, o que você prefere? Determinar o custo de uma nova máquina? Ou B, estudar a cura da AIDS? Próxima pergunta, o que você prefere? Estudar a causa da delinquência juvenil? Ou B, observar o comportamento dos animais? Próxima pergunta, o que você prefere? Obter uma bolsa de estudos de literatura? Ou B, obter uma bolsa de estudos de biologia? Última pergunta do G2, o que você prefere? Ler a seção de variedades de um jornal? Ou B, ler sobre a importância das vitaminas? Quando uma pergunta for feita, caso você tenha dúvida, não tem problema. Pausa o vídeo, responde e depois retoma o exercício. Agora vamos para o G3. Primeira pergunta, o que você prefere? Visitar um asilo de velhos? Ou B, visitar uma usina nuclear? Próxima pergunta, o que você prefere? Estudar o problema do menor abandonado? Ou B, observar o comportamento dos insetos? Próxima pergunta, o que você prefere? Entrevistar famílias sobre a educação dos filhos? Ou B, organizar e tabular pesquisas? Próxima pergunta, o que você prefere? Ajudar a resolver problemas de crianças? Ou B, ajudar a famílias de imigrantes a adaptar-se? Próxima pergunta, o que você prefere? Ser voluntário em programas de adoção de menores? Ou B, participar de cursos de redação? Próxima pergunta, o que você prefere? Ler sobre a produção de drogas? Ou B, ler sobre a arte clássica? Agora vamos para a segunda parte do G3. Primeira pergunta, o que prefere? Obter uma bolsa de estudos de estatística? Ou B, obter uma bolsa de estudos de pedagogia? Próxima pergunta, o que você prefere? Analisar a composição dos alimentos? Ou B, analisar as causas do desemprego? Próxima pergunta, o que você prefere? Calcular o aumento do custo de vida? Ou B, estudar a condição social do trabalhador? Próxima pergunta, o que você prefere?
ajudar a combater a mendicância. Mendigos, né? Pedindo esmola nas ruas, né? Ou B, ajudar a educação dos mais necessitados. Próxima pergunta, o que você prefere? Estudar informática? Ou B, estudar métodos para acabar com analfabetismo? Última pergunta do G3, o que você prefere? Desenhar modelos de roupas? Ou B, ensinar crianças a se orientar no trânsito? Fechamos o G3, vamos para o G4. O que você prefere? A, ler obras de romancistas consagrados? Ou B, conhecer trabalhos de prêmios Nobel? Próxima pergunta, o que você prefere? Estudar a história da pintura? Ou B, estudar a história da ciência? Próxima pergunta, o que você prefere? Pertencer a um grupo literário? Ou B, pertencer a um grupo de finanças na internet? Próxima pergunta, o que você prefere? Aprender um idioma estrangeiro? Ou B, aprender um novo sistema de catalogar animais? Próxima pergunta, o que você prefere? Fazer um curso de literatura moderna? Ou B, assistir a um curso de gramática? Próxima pergunta, o que você prefere? Escrever uma obra de teatro? Ou B, trabalhar em uma obra de teatro? Segunda parte do G4. Primeira pergunta, o que você prefere? Projetar uma estrada? Ou B, recitar poemas? Próxima pergunta, o que você prefere? Ler sobre protozoários? E B, ler sobre poesia? Próxima pergunta, o que você prefere? Escrever uma tese de química? Ou B, escrever um livro de romance? Próxima pergunta, o que você prefere? Ajudar na recuperação de viciados, de drogaditos? Ou B, participar em um curso de artes? Próxima pergunta, o que você prefere? Estudar regras de estilo e oratória? Ou B, estudar literatura e interpretação de texto? Próxima pergunta, o que você prefere? Criar modelos de cartões postais? Ou B, criar frases originais para esses cartões? Bom, agora é hora de você dar uma pausa e escrever aí ao lado da sua folha as 3 profissões ou carreiras que você gostaria de trabalhar ou de exercer no futuro. Mesmo que você não tenha certeza, aquela que você acha. Coloque em ordem de prioridade. Número 1, aquela que você mais gostaria. Número 2, aquela que você acha que gostaria. E número 3, aquela que seria possível, ou seja, em ordem de prioridade, tá? Só dá uma pausa, escreva e retomamos o teste. Bom, então agora vamos retomar o teste com o G5, grupo 5. O que você prefere? A, visitar uma exposição de esculturas? Ou B, conhecer um novo tipo de fax? Próxima pergunta, o que você prefere? Ler sobre cinema e teatro? Ou B, ler sobre avanços tecnológicos? Próxima pergunta, o que você prefere? Colecionar reproduções de pintura? Ou B, colecionar gráficos de inflação? Próxima pergunta, o que você prefere? Criar designs de objetos? Ou B, criar campanhas de trânsito? Próxima pergunta, o que você prefere? Criar uma coreografia para danças? Ou B, criar uma nova iluminação para os teatros? Próxima pergunta, o que você prefere? Inventar desenhos para tecidos, para telas? Ou B, criar desenhos para quadrinhos? Agora vamos para a segunda parte do G5, já estamos finalizando. Primeira pergunta, o que você prefere? Fazer experiências em um laboratório de química? Ou B, fazer desenho e fotografia? Próxima pergunta, o que você prefere?
provar a resistência dos materiais. Ou B, fazer decorações de ambientes. Próxima pergunta, o que você prefere? Trabalhar com computadores. Ou B, desenhar os móveis de uma casa. Próxima pergunta, o que você prefere? Ler sobre o efeito estufa. Ou B, ler sobre a história da música. Próximo, o que você prefere? Redigir um roteiro de cinema. Ou B, trabalhar num filme. Última pergunta, G5. O que você prefere? Criar desenhos para as embalagens dos produtos? Ou B, criar ilustrações para artigos da imprensa? Bom, feito isso, fechado já, respondido os 5 grupos, então agora vamos fazer o seguinte, vamos na tabela, né, no desenho que você fez, você vai começar com o G1, volta lá no G1, e você vai contar somente na parte de cima do G1, a parte de cima do G1, você vai contar quantos As você marcou, só na parte de cima do G1, quantos As você marcou e coloca lá na coluna de baixo, onde está totais, A mais B, lá embaixo. Então você coloca os As que você marcou em cima, coloca lá. E na parte de baixo você vai marcar os Bs, quantos Bs você marcou na parte de baixo, e vai colocar lá embaixo. Aí você vai somar o A mais B, vai dar um total. Não pode misturar os As de cima com os As de baixo, nem com os Bs de cima com os Bs de baixo. Na parte de cima é só a letra A, coloca lá embaixo. Na segunda parte, na parte de baixo, só a letra B, coloca na parte de baixo. Aí soma o A com o B e vai dar um total. Isso você vai fazer para cada um dos G, G1, G2, G3, G4, G5. E o G, o grupo onde você obteve a maior pontuação, pois ali está o seu grupo, a sua carreira. E eu vou falar agora quais são as carreiras que se referem a cada um desses grupos. Ok? Dá uma pausa então, faz a somatória e voltamos em seguida. Bom, feito isso, então agora vamos lá. Se a sua maior pontuação foi o grupo 1, significa que você tem dons, tem talentos, tem aptidões para exercer profissões relacionadas ao campo das ciências físicas, que abrange profissões como engenharia, física, computação, entre outras. Mesmo que você encontre dois grupos em que haja um empate, não se preocupe, no final eu explico. Vamos para o grupo 2, o G2. Se a sua maior pontuação, somando o A e o B, né? Se a sua maior pontuação for o G2, é porque você possui dons, talentos, aptidões para exercer profissões na área de biológicas. E nela estão a medicina, a biologia, a odontologia, a enfermagem e assim vai. Agora, se a sua maior pontuação for o grupo 3, é porque você tem inclinação, você tem dons, tem talentos, tem vocação para exercer profissões na área de humanas. E aí você tem direito, psicologia, sociologia, economia, administração e áreas afins. Se a sua maior pontuação for o grupo 4, é porque você tem dons, tem talentos, tem aptidões para exercer profissões ligadas ao uso e domínio da língua, tanto oral como escrita. E aí você tem publicidade, relações públicas, jornalismo, letras, pedagogia, né? E assim vai. Se a sua maior pontuação foi o grupo 5, que é o último grupo, é porque você possui aptidões, talentos, dons e inclinação para trabalhar nas atividades artísticas, como cinema, teatro, música, arquitetura, artes plásticas e áreas afins. Além disso, a pontuação que você fez determina até o grau de intensidade da sua inclinação em cada área. Por exemplo, se em uma mesma área você obteve de 0 a 3 pontos, é porque você possui uma pequena inclinação. Se você obteve de 4 a 6 pontos, é porque você possui uma moderada inclinação. Se na verdade você obteve de 7 a 9, você tem uma grande inclinação. E se no final você obteve, de 10 a 12 um grupo, é porque ali você tem uma forte inclinação. Pode investir porque ali é onde você se encontra.
Agora, e se houve empate? Suponhamos, por exemplo, que tenha havido empate no G1, né, no grupo 1 das ciências físicas e o grupo 5 das atividades artísticas, por exemplo. Os especialistas dizem que isso pode indicar profissões que associem técnica e arte, como a arquitetura, por exemplo. Ou se, por exemplo, você obteve um empate nas áreas de biológica, por exemplo, e humanas, então isso pode indicar uma inclinação no exercício da medicina ou da biologia vinculada à saúde pública. Você pode, por exemplo, fazer uma engenharia e depois fazer uma pós-graduação em administração, por exemplo, se houve aí um empate, você pode fazer aquela carreira e na sua especialização, na sua pós-graduação, você pode fazer naquela outra área e assim você faz uma combinação entre as duas áreas e você vai ser bem sucedido, porque você tem inclinação para ambas áreas, então você poderá tranquilamente se desenvolver em ambas áreas. Isso é até interessante, tem muitas pessoas que fazem uma engenharia e depois uma pós-graduação em administração ou econômicas e é contratada para ser gerente, não sei, numa empresa de engenharia, numa montadora de automóveis, não sei, né? E aí você pode ser lá um gerente engenheiro, né? Então nada impede, é até interessante isso aí. Os testes vocacionais servem para isso, para te dar um norte, né? Para você não ficar muito confuso, né? Mas na verdade você vai conhecer mesmo a sua profissão a fundo quando você estiver lá na faculdade, né, na universidade, conhecendo com profundidade aquela profissão que você escolheu. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado, né? E se você gostou, dá o like e adiciona aí no canal. Até a próxima!